seria a mesma coisa que traz como mensagem e doutrina para a gente as leituras de hoje, no dia do Bom Pastor, aquilo que está contido em Marcos, ou seja, no domingo lecionário litúrgico, vamos ser, a partir lá do 33º minuto do tempo comum, até lá no 19º, por aí, quando se faz uma interseção em todo o Evangelho de Marcos, primeiro porque esse providencial não é mais curto, tem 16 capítulos apenas, e são 34 semanas lendo o Evangelho, e essa inserção do Evangelho do Bom Pastor, o Evangelho do discurso do Pão da Vida, o capítulo 6 de São João, essa inserção, ela é providencial porque ajuda a aprofundar no próprio Evangelho de São Marcos. E tem tudo a ver com o Evangelho de hoje. E começa lá no capítulo 4 de São Marcos, quando Jesus se encontra diante de si uma multidão. E tem compaixão daquela multidão. E tem compaixão porque aquela multidão, ele vê uma multidão como ovelha sem pastor. E uma ovelha sem pastor é uma ovelha condenada, que não tem perspectiva de sobrevivência, inclusive. Aí se faz, a partir daí, a transição ao capítulo 6 de São João, que é o discurso do Pão da Vida, em que Jesus afirma ser esse alimento, esse pão descido do céu. E ele diz: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. O discurso do Pão da Vida é um discurso eucarístico. E porque logo depois que Jesus contempla aquela multidão e vê que é ovelha sem pastor, entra nesse discurso do Pão da Vida. Porque Jesus, ele se anuncia como o pão descido do céu, ou seja, o pastor que vai conduzir esse rebanho a partir da Eucaristia, ou seja, a partir da sua presença em nós, não uma presença de um pastor à frente conduzindo, mas um pastor presente em cada um de nós, identificados com ele, identificados com a sua santidade, com a sua força, porque o alimento que nós tomamos faz com que nos identifiquemos com ele, e o alimento é Jesus. Então somos pastores assim, somos rebanho do redil do Senhor assim, dessa forma. Jesus é nosso pastor dessa forma. E o que tem a ver hoje com Jesus o bom pastor? Tudo. Porque Jesus nos pastoreia a partir de uma estrutura sacramental. O que quer dizer isso? Nós nos comunicamos com Jesus a partir do momento em que ele se coloca como nosso pastor enquanto sacerdote. E sacerdote nos sustentando nos sacramentos. Mas eu já recebi sacramento, como é que eu posso me alimentar no sacramento do batismo? Como é que eu posso me alimentar no sacramento do matrimônio? Quando eu sou batizado, eu vou dar um exemplo de casamento que é diferente, para a gente entender melhor. Quando eu me caso, o casal de noivo se coloca diante do altar. E é diante do altar. Se não tem missa, você não vai usar o altar para celebrar aquele casamento. Só se tiver missa que você celebra, você vai celebrar o casamento por causa da missa. Então você vai ter referência ao altar. Mas por que o altar é imprescindível no casamento? Porque o altar,
E a cruz de Cristo é a fonte onde acontece a força daquela união. O altar é o lugar onde Jesus se coloca como ponte para trazer para aquele casal a sua presença, a sua graça. Seja um casinho, aquela bênção, ela começa ali e se sustenta ali. E na medida que aquele casal se volta para a Eucaristia, se alimenta na Eucaristia. Então o casamento não é e é sacramento por isso. Ele é sacramento porque ele só pode acontecer essa força a partir do sacrifício de Cristo celebrado sobre o altar. É porque ele só pode ser a sua fonte no altar do Senhor. Do contrário, não é sacramento. Por isso que é sacramento. Você distingue o sacramento de outras uniões a partir daí. Então, antes do sacrifício de Cristo, não podia haver sacramento de matrimônio. Porque o sacramento de matrimônio encontra a sua força no altar do Senhor e se alimenta ali. Então, aquela bênção não acontece e acabou, não. Aquela bênção é sustentada. E é sustentada principalmente por causa da ligação do casal com a Eucaristia, que é a fonte. Então, aquele casal, ele vai se sustentar enquanto ovelha, ligado ao pastor, que transmite a sua força, a sua presença e guia aquele casal, aquela família, em união com todas as outras famílias, a partir da Eucaristia. Estrutura sacramental. Deus nos sustenta pela estrutura sacramental. Quando nós somos batizados, a mesma coisa. Nós não recebemos batismo e acabou, pronto, não. Nós começamos a nossa vida de cristãos. Então ali começa toda uma ligação com Deus que vai se sustentando ao longo da nossa vida. Então, e sustentando pela Eucaristia, nós somos, porque o batismo tem a sua fonte na Eucaristia, no altar do sacrifício de Cristo. Tudo tem a sua fonte ali. Quando nós celebramos nos domingos passados, a presença de Jesus no cenáculo ressuscitado é a presença de tudo o que Jesus trouxe pelo seu mistério redentor comunicado a cada um daqueles que estão naquele encontro com Jesus ressuscitado. Isso só pode acontecer via Eucaristia. Ali não foi um encontro de Jesus ressuscitado simplesmente e pronto, e desligado daquilo que nós celebramos hoje. É por isso que é o dia do Senhor. Ali a igreja, ela se alimenta. Ali o rebanho do Senhor se alimenta. Ali nós nos sustentamos por causa da estrutura sacramental pela qual Jesus comunica a sua força, enquanto nós somos rebanho do Senhor, ovelhas do redil do Senhor. Quando Jesus fala, eu sou a porta, tem dois sentidos. Ele é a porta pela qual as ovelhas entram. E entram para onde? Para o redil do Senhor. O que é o redil do Senhor? O redil do Senhor é a igreja. Ou seja, o batismo é Jesus, porta pela qual entramos na vida da igreja e nos sustentamos enquanto rebanho do Senhor. Desligado dessa estrutura sacramental, nós somos ovelha desgarrada. E ovelha desgarrada, nós não temos esse alimento precioso que nos sustenta, que nos identifica como pastor em nós, para nos conduzir a partir da sua presença dentro de nós. Por isso que ele quis ser alimento. Esse é o alimento das ovelhas. Então o redil é o próprio Jesus, porque nós nos identificamos com Jesus. E quando Jesus me conduz a partir da sua presença em mim, ele não me conduz isoladamente, desconectado com os outros membros, porque ele tem a mesma presença em cada um dos membros e faz com que pela sua presença eucarística sejamos um único rebanho e tenhamos compromisso uns com os outros. Esse é o redil. Ou seja, essa é a porta, a Eucaristia, estrutura sacramental. Fora disso, Jesus não pode ser pastor. Porque qualquer um que se outorga ser ovelha de um rebanho do Senhor, sem entrar por essa porta sacramental,
sacramental, ele está negando aquilo que Jesus nos ofereceu de melhor, de mais precioso. Portanto, Jesus é pastor pela estrutura sacramental, ele é pastor pela Eucaristia. Por isso ele é rebanho, ele é porta do redil. E outra coisa, quem entra pela porta, por outra porta, é o ladrão e assaltante. Quem não vive a relação com Jesus através dessa estrutura sacramental, ele vai se outorgar como pastor de um rebanho e ele vai usufruir dos bens do rebanho, ele vai aproveitar-se em privilégio pessoal daquilo que ele vai tirar das ovelhas. A gente foi percebendo isso. Os falsos pastores, eles estão pensando, a gente vê na prática isso, eles estão pensando em si próprios. Então eles vão enganar. O que é enganar? Ele dizer mentiras. Ele não é a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque a voz de Jesus é a voz do Espírito Santo confirmado naqueles que entram e que são bons pastores. Ou seja, não existe relação de Jesus para conosco enquanto pastor desligado daqueles que ele constituiu como pastores à frente do seu povo. Ou seja, Jesus, ele só pode exercer esse ministério de pastor sacramental para conosco através dos pastores que participam no seu sacerdócio. São os sacerdotes ministeriais que agem na pessoa de Cristo. E eles entram pela porta, eles recebem autoridade da própria igreja. Isso é porta. Fora disso, ou seja, fora disso não há autoridade. Ou seja, Jesus é pastor e confere a nossa condição de ovelhas pela autoridade que ele tem, que confere as autoridades da igreja. Ou seja, Jesus, na estrutura sacramental, pela Eucaristia, que sustenta toda a nossa vida, toda a vida da igreja. A Eucaristia é o lugar onde nos realizamos como igreja. A Eucaristia é a realização do sonho de Deus para a igreja, porque na Eucaristia tudo o que Ele ofereceu para a gente, conquistou para a gente pelo mistério pascal. E na Eucaristia Ele só pode estar verdadeiramente presente desde que haja os sacerdotes ministeriais. Sem sacerdotes não há Eucaristia. Sem sacerdotes não há esse pastor que nos conduz na sua condição de sacerdote. Na Eucaristia ele é ponte. E os sacerdotes, eles se associam a essa ponte que é Jesus. E ponte pela qual vem do céu para a gente todas as bênçãos, a sua presença, a sua força, toda a comunhão de bens, a comunhão dos santos, que é a aplicação dos bens, e em favor de cada um dos irmãos ali, ele traz e nos leva, enquanto ponte, nos leva para o coração do Pai. É isso que nós celebramos na Santa Missa. Então aqui nós encontramos nossa força, aqui nós temos Jesus como nosso pastor. Do contrário, somos ovelhas desgarradas, somos ovelhas frágeis, somos ovelhas sem alimento, somos ovelhas sujeitas aos predadores, somos ovelhas desligadas, somos ovelhas que não podemos nos sustentar verdadeiramente no caminho do Senhor, como tendo Jesus como pastor. Isso aqui está presente em todas as leituras aqui. Passa a primeira leitura. Pedro, no discurso de hoje, ele tem ali uma multidão. E naquele dia 3.000 pessoas são batizadas, ou seja, entram nessa condição de Jesus pastor, nessa estrutura sacramental. Discurso de Pedro. Na carta de São Pedro, a mesma coisa. É a segunda leitura. Pedro
ele discursa como pastor. É o próprio Jesus discursando naquele que ele constituiu à frente do seu rebanho. O único a quem Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, 3 vezes consecutivas. Não existe outro, ou seja, os pastores da igreja são pastores enquanto estão em unidade com o pastor da segunda leitura, e que fala ao seu rebanho, que sustenta o seu rebanho na palavra de Deus e na Eucaristia. É um pastor que apresenta Jesus, que assumiu os nossos pecados, para que nós fôssemos livres e tivéssemos essa condição de ovelhas, e estivéssemos no redil do Senhor. O redil é a igreja, repito mais uma vez. O Evangelho é a mesma coisa. De tudo que eu estou falando, dessa estrutura sacramental, ou seja, daqueles domingos todos consecutivos no ano C do lecionário litúrgico, nos domingos, quando nós lemos o Evangelho de São Marcos, quando faz essa inserção do discurso do pão da vida. Jesus é nosso pastor ali, é a mesma coisa que o Senhor quer dizer para a gente. Isso é a nossa fé, isso nos diferencia, isso faz com que tenhamos certeza de que o Senhor age em nosso favor. E o sacramento nos dá garantia de que aquilo que ele significa acontece. Quando eu tenho a matéria, eu tenho a forma do sacramento, a graça acontece. Quando eu tenho a disposição, como filho de Deus, de ir com fé e com disposição, convertei-vos, foi o que dizia São Pedro para aquela comunidade ali de Jerusalém. 3.000 pessoas batizaram naquele dia. Eu convertei, ou seja, se coloquem à disposição, na condição necessária para que vocês entrem no redil, ou seja, acolham, tenham a sua participação voluntária e decidida pelo Senhor, porque depende de nós, depende do nosso sim, da nossa adesão, da nossa abertura, da nossa docilidade em ouvir a voz de Jesus, que é o nosso pastor. Então é a mesma coisa. O Evangelho de hoje, ele só pode ser realizado enquanto Jesus ele é acolhido como sacerdote, pastor. Ele não é pastor sem o seu sacerdócio, sem o exercício do seu sacerdócio, sem nos sustentarmos nessa condição. Sem Eucaristia não há igreja, sem Eucaristia não há Jesus pastor, sem Eucaristia não há redil do Senhor, não há possibilidade de termos Jesus que nos apacenta, e nos apacenta através de Pedro. Vou refletir sobre isso, porque é essa condição. Quando celebramos o 4º domingo, dia do bom pastor, celebramos isso. E se nós nos ocultamos, nos furtamos a dizer em como que Jesus, ele é nosso pastor, então nós estamos em assuntos periféricos, e não na profundeza e na riqueza da palavra de Deus e da doutrina do Senhor. Isso é alento para a gente, isso é sustento. E enquanto nós falamos dessa doutrina que nos alimenta, que nos dá segurança, nos dá firmeza, nós não ficamos na periferia das coisas de Deus, ou seja, naquilo que é superficial. Porque muitas vezes eu tenho essa doutrina toda, eu vou falar de coisas periféricas, de autoajudas, que qualquer um, ateus pode fazer a mesma coisa, psicólogos que não têm relação nenhuma com fé podem falar a mesma coisa. Não, aqui é diferente. Aprofundamos na doutrina do Senhor. Isso é fé, isso é ensinamento do Senhor. Vamos refletir sobre isso um pouco em silêncio. Agora, o Evangelho, ele só pode acontecer e ter razão de ser quando eu faço a minha adesão. Por isso
que a liturgia me reserve esse tempo de silêncio para que o Evangelho aconteça com a minha decisão na minha vida. Enquanto eu digo para Ele e tomo a decisão, eu quero ser ovelha do seu rebanho, eu quero estar na relação contigo eucarística, eu quero que me conduza a partir do momento que está presente dentro de mim, em conexão com todos os irmãos, enquanto é meu pastor pela presença eucarística. Então, por isso esse momento do silêncio, é ali que a homilia acontece e realiza aquele momento do silêncio, que muitas vezes é desconsiderado, né? Desconsiderado. Vai direto lá, normalmente vai direto lá para as preces, confissão de fé, e não dá esse espaço para que o Evangelho aconteça por adesão pessoal de cada um de nós. Então vamos ficar agora um momento de silêncio para esse Evangelho acontecer. Isso é prescrito pela liturgia. É prescrito não só nesse momento, mas no momento da Eucaristia, no momento da comunhão, é preciso um momento de silêncio. A pessoa não suporta às vezes o silêncio, o lugar onde Deus fala, então aí fico colocando músicas, eu peço silêncio, aí começa a colocar uma música com essa outra. Não, é preciso ter um espaço de Deus. Aquela música às vezes vai ocupar muitas vezes a voz de Deus, que vai nos falar no silêncio, no silêncio. O silêncio é eloquente e a gente não está acostumado a fazer silêncio para o Senhor nos falar. Então vamos agora, nesse momento, fazer esse momento de silêncio e fazer essa adesão. Deixar que o Evangelho aconteça na minha vida.